Oi pessoal, aqui Magno Malta, bem-vindos ao meu canal mais uma vez, um abraço a todos vocês. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, então temos razões sobejas para agradecer ao Senhor todos os dias pelas bênçãos que tem dispensado sobre nós, né? Estou aqui no meu cenário você ouve um fundo musical de grilo, você ouve um latido aqui, outro ali, né? Como sempre, vocês já estão acostumados, mas eu desejo a você toda felicidade do mundo. Eu quero falar sobre essa pauta encampada pelo Papa. É muito triste, sabe? Chega a ser vergonhoso, porque o Papa trouxe para si, encarnou a pauta da esquerda. Mas será que isso é novo? Ele está se revelando ou é uma coisa nova? Ele se meteu nas questões da Amazônia, deu palpite, no mesmo tom daqueles que querem atacar o Brasil para o mundo, como os esquerdistas aqui se comportam, desde a mídia quanto aos artistas de esquerda. Eu não sei se ele se manifestou quando o óleo foi derramado nas praias do Nordeste também, para prejudicar o governo, falar mal do Brasil, mas na questão da Amazônia. Mas veja, está acontecendo uma cristofobia no mundo inteiro. Está acontecendo no mundo inteiro. Os comunistas agora, de uma forma declarada, atacam as igrejas queimadas no Chile, igrejas centenárias, o altar queimados, os símbolos sagrados da igreja queimados, chilenos desesperados, igrejas fechadas, igrejas destruídas na China, se não fizer reverência, abrindo mão da sua fé ao partido chinês. E nós não vemos, não ouvimos, não lemos a manifestação do Papa em defesa dos cristãos. E o Chile está bem ali, colado na Argentina. É desesperador e é vergonhoso esse procedimento. E agora a pauta gay é a pauta do Papa. A mesma conversa fiada, defendendo os argumentos dos ativistas com relação ao casamento gay. É muito triste tudo isso. Mas eu falar isso, alguém pode vir dizer, porque é evangélico e é o Papa. Não, eu defendo. Nós somos um país majoritariamente cristão. Nós somos um país de católicos, de evangélicos, de espíritos. Nós defendemos o cristianismo. E tem outra coisa, eu já fui processado por defender a igreja, defender os seus valores, defender a igreja, defender os seus símbolos sagrados quando vandalizados na avenida pelo movimento gay, o movimento GLBT, nas suas marchas, das suas manifestações em São Paulo. Eu sempre tenho tomado as dores, como o pastor Silas Malafaia. Aliás, quem defende causa, quem defende a vida, está sempre sendo atacado de uma forma ou de outra, recebendo um processo aqui, outro ali, pelo que faz. Se você luta contra a pedofilia, você é processado. Se você abre a sua boca e luta em defesa das crianças, você é processado. Então, eu fui falar dos valores na defesa daqueles que pegam crucifixos, que chamam Maria de lésbica, põem um crucifixo no ânus, daqueles que chamam Jesus de homossexual. E agora vejo o Papa defendendo essa pauta. Mas melhor do que eu, escute o sacerdote católico, o padre Kelman. Ele certamente tem mais propriedade por ser católico do que eu. Eu tenho como cidadão e como cristão. E fico admirado de ver o comportamento do Papa nessas pautas de esquerda. Escute o padre. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos acompanhando com pesar, com dor, com uma tristeza profunda, esta perseguição aos cristãos no mundo. E esta perseguição aos cristãos no mundo chegou muito próximo de nós aqui no Brasil. Nós vimos ontem a esquerda socialista e comunista diabólica agindo como soldados do demônio, destruíram 2 paróquias. Começaram a queimar as igrejas no Chile. 2 igrejas históricas e antigas na capital do Chile, em Santiago, foram queimadas, destruídas, e tudo aquilo que é mais sagrado para nós cristãos foi vilipendiado, foi saqueado, cometeram grandes sacrilégios, destruindo igrejas, sacrário, imagens e tudo que está
dentro de uma paróquia, de uma igreja. E o pior, eu como sacerdote, até este presente momento estava em silêncio, porque esperava a manifestação vibrante daqueles que são os líderes da igreja, os bispos da CNBB, os bispos do Chile e o próprio Papa. Todos estão em silêncio. Eu, um pobre padre de uma ilha, no estado da Bahia, não entendo o que se passa na cabeça desses líderes religiosos que nada falam quando queimam e destroem a igreja e as paróquias. Mas tudo falam quando queimam a Amazônia. O Papa mesmo foi um que levantou a voz para criticar o governo Bolsonaro, para criticar todos nós aqui no Brasil e apoiar as ideologias globalistas. Santidade, são igrejas, é uma paróquia que pertencem à Igreja Católica Apostólica Romana, onde fiéis, todos os domingos, ali se juntavam para rezar, para louvar, onde casamentos existiram, uniões de famílias, batizados, novos cristãos. Tudo isso foi destruído pelas ideologias esquerdopatas presentes no nosso continente latino-americano. E o Senhor e os bispos do Brasil, os bispos do Chile, nada falam? Permanecem em silêncio? Por que o Vaticano? Por que ninguém do Vaticano ainda pronunciou? Por que não houve uma comoção mundial, planetária, com todos os países se levantando para dizer: vejam o que fazem com as igrejas, queimam as igrejas, destroem os sacrários. Nada disso falam, nem os políticos seculares e tampouco, e pior ainda, os líderes religiosos da própria igreja que administram, que se consagraram, que prometeram fidelidade, que prometeram defender e honrar. Estranhamente acontece isso. Por quê? Por que será? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, fiéis do Chile, fiéis do Brasil, fiéis da América Latina, fiquemos atentos e com o joelho no chão e o rosário nas mãos, rezando pela igreja, rezando pelos líderes religiosos para que se convertam, para que abram os olhos, para que deixem de suas ideologias temporárias, ideologias que não correspondem com aquilo que são chamados a viverem como ministros de Jesus Cristo, como servos do Senhor. O sistema está corrompido e o próprio Papa Paulo VI já dizia: a fumaça de Satanás entrou na igreja. Estamos vendo que é verdade. Acabamos de ver que é verdade. Manifestações mundiais de líderes de todos os países e ainda de líderes religiosos, quando se trata da defesa da ecologia, do fogo na Amazônia. Mas, quando se queima as igrejas, onde Jesus está presente e vivo no sacrário, ninguém fala nada. O silêncio permanece. Por que será? Por que será? Falem, abram a boca, ou as pedras vão falar. Assim diz o Evangelho. Se nós não falarmos, as pedras falarão. Vocês são consagrados a Deus. Vocês são líderes de um povo cristão, de mais de 1 bilhão de fiéis no mundo. E se calam, se ajoelham diante dos entraves, diante dos caprichos, das ideologias esquerdopatas, desse globalismo que quer simplesmente destruir o cristianismo. Cristianismo este que se divide a cada dia mais, que se divide por conta das lideranças religiosas, que nada fazem para defender o próprio cristianismo.
mas estão acomodadas, amedrontadas, estão covardemente vivendo uma fé em cima do muro, vivendo uma fé em cima do muro, porque estão sendo levados como a folha que é levada pelo vento, ou porque simplesmente fazem os caprichos daqueles que no mundo temporal administram por interesses talvez materialistas. A nossa luta é pela salvação das almas. Todos os padres, sejam romanos ortodoxos, todos os sacerdotes, todos os bispos, têm uma única missão: salvar as almas, salvar as pessoas, conduzir as pessoas ao Cristo, ser outros Cristos, porque nós todos que somos consagrados a Deus para o serviço do próximo, somos outros Cristos na terra, fazendo as vezes de Jesus. Mas não podemos baixar a cabeça e deixar de defender o cristianismo por medo, por capricho, por ideologias ou por interesses que não são os de Cristo. Por isso, meus amigos, leigos e leigas do mundo inteiro, rezemos pelo cristianismo no mundo, que é perseguido na América Latina pela esquerda, que é perseguido na África, que é perseguido no continente europeu, que é perseguido no Oriente Médio. Nós somos o povo mais perseguido do planeta. Ninguém fala nada. Cadê a ONU para falar dessas atrocidades que fizeram com essas duas igrejas no Chile? Não fala nada. Então, meus amigos, nos resta rezar e aqueles que tiverem o bom senso também anunciar e denunciar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus ilumine a mente, a vida daqueles que lideram a igreja, o cristianismo, para que de fato defendam e vivam uma fé mais cristocêntrica. Que Deus nos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.